Pai, seja convosco, amados irmãos da Universal Assembleia dos Santos, e a todos os demais, recebam essa paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo o entendimento humano. E vou trazer para vocês o tema dessa mensagem, o livro que ninguém podia abrir, que está aparecendo na tela o verso para vocês. E Apocalipse, capítulo 5, verso 1. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, estava escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Um livro que estava escrito por dentro e por fora, estava selado com 7 selos, e esse livro, a gente vai descobrir que profetas, muito antes ali de João, já haviam profetizado sobre este livro, sobre esse ato profético reservado para o tempo final, antes da chegada dessa revelação para o apóstolo João na ilha de Patmos. E esse livro trará juízo sobre a terra. É um livro que trará juízo sobre a terra. E mostrar a sequência dessa mensagem, a gente vai lá para Isaías capítulo 29. Se os irmãos abrirem as suas Sagradas Escrituras, Isaías capítulo 29, verso 11, a gente vai falar ainda a respeito desse livro. Olha, pelo que toda visão, voz, é como as palavras de um livro selado, que quando o dão ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, peço-te, e ele dirá, não, posso porque está selado. É Isaías capítulo 29, verso 11. A gente vai ler agora aqui na versão que eu tenho, na versão amplificada. Eu peço que os irmãos acompanhem esse entendimento sobre esse livro, aqui no livro de Apocalipse. Olha, e também com essa tradução aqui, que Isaías vai dar um entendimento melhor. Toda visão vos é como palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler. Ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso porque está selado. Ou seja, você deu um livro selado, mesmo que ele saiba ler, mas ele não pode ler porque está selado, está guardado para o tempo final. Então ninguém pode abrir o livro e desatar esse selo, porque este livro está selado. Ainda que o contexto do capítulo 29 aqui de Isaías está falando de outra coisa, está falando de profecia contra Judá e promessa de livramento, mas se a gente pegar esse verso, a gente vai identificar que não podemos entender ou ter o conhecimento de algo que está selado, algo que eu não sou digno, algo que eu não consigo abrir, mesmo que eu saiba ler. Então eu não tenho entendimento dessa visão, eu não vou ter entendimento desse livro, do que está nesse livro, e nem de que juízo é este, se não for revelado. Então é algo que tem que ser revelado. Exatamente o que significa Apocalipse, revelação, algo que tem que ser revelado. Alguém precisa abrir o livro, alguém precisa desatar os selos para que eu possa ter conhecimento do que está falando sobre esse livro e do que eu devo ficar ciente para que eu esteja, então, preparado, porque o Apocalipse não é para vir amedrontar, não é algo que as pessoas comumente associam à destruição, ainda que as coisas que vão acontecer nos tempos finais serão coisas catastróficas, se a gente for comparar, for pensar assim, em tudo que está escrito no livro de Apocalipse, é algo catastrófico, por isso que as pessoas associam a algo destruidor, devastador, mas que a palavra em si significa tirar de dentro, tirar o que está oculto, revelar. Então a gente precisa ficar ciente para a gente se preparar. Se a gente está preparado, então a gente não pode de maneira nenhuma se assustar ou ser pego de surpresa. Então esse livro que está selado, ninguém pode ler, nenhum homem pode abrir esse livro e ter conhecimento se alguém digno não abrir e ler para a gente e revelar para nós. E foi isso que Deus fez. Revelou algo que estava oculto. E daí, dando seguimento, é uma comparação, uma visão, uma mensagem que não é compreendida, torna-se semelhante a um livro selado. É como entregar um livro para alguém que não sabe ler, dizer que leia.
ele, mesmo que ele esteja diante dele, não conseguiria lê-lo, porque ele não teve esse entendimento, não teve essa instrução, porque não possui a capacidade de compreender o que está escrito. Da mesma forma que Isaías mostra que quando falta entendimento espiritual, até aquilo que está revelado permanece incompreendido. Então, até uma pessoa que não tem, por exemplo, que tenha o conhecimento, que sabe ler, mas que ela não tem o discernimento do Espírito Santo, que não tem ali a revelação do Espírito Santo, ela não pode compreender as palavras da Bíblia. Porque muitas pessoas têm a Bíblia, mas não acreditam em Deus. Elas não conseguem compreender a grandeza dessa promessa, elas não conseguem entender, porque elas não têm o entendimento espiritual, elas têm o conhecimento mental, ela está presa na sua própria sabedoria, e ela não consegue compreender as palavras do livro da vida. Então, o conhecimento, o entendimento permanece incompreendido. Ezequiel capítulo 2, verso 9 a 10, aqui na versão, vai aparecer na versão ali, vai aparecer, já tivemos o entendimento desse livro, que estava na mão direita do que estava sentado no trono, e que estava escrito por dentro e por fora, mas estava selado com 7 selos, estava selado, ninguém podia compreender esse livro. Então a gente vai lá para o texto que eu usei aqui, que é o texto que eu recomendo essa versão Almeida Revista Corrigida, mas que você também tiver a versão amplificada, está na Shopee, você pode comprar em vários sites essa Bíblia, a versão amplificada da Joyce Meyer, que vai dar uma tradução melhorada e entendimento bíblico. Então eu indico essa tradução da Bíblia, mas também a tradução Almeida Revista Corrigida. O livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 9 a 10, a gente vai ler na revista corrigida, depois eu vou trazer aqui na versão amplificada também. Ezequiel capítulo 2, verso 9 a 10, já esse versículo, que vai dar a entender que praticamente parece que Ezequiel, Daniel e Isaías, parece que dá a entender essa construção, parece que e João estão se falando da mesma profecia, estão se falando do mesmo rolo, estão se falando do mesmo livro, principalmente se a gente comparar Ezequiel com Daniel e Apocalipse. Parece que ambos estão falando do mesmo livro, da mesma revelação, a qual viria para nós. Ezequiel capítulo 2, verso 9 a 10, vai dizer assim: Eu olhei e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então não dá a entender que é o mesmo, não parece que está falando do mesmo livro aqui que eu acabei de falar. O rolo de um livro de Ezequiel capítulo 2, verso 9 a 10, dá a se entender então que é o mesmo livro de Apocalipse capítulo 5, verso 1, que está na mão direita. Está na mão direita do que estava sentado no trono, escrito por dentro e por fora. Olha só, parece que é a mesma coisa, está escrito por dentro e por fora. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Está escrito por dentro e por fora, e está selado com 7 selos. E daí eu vou lá para Ezequiel, né? Vá lá para Ezequiel capítulo 2, 9 a 10, e vai estar dizendo, ó, eu olhei e eis que vi uma mão. Olha, que mão que está se estendendo? Não pode ser a mão direita? Normalmente, quando a gente entrega algo para alguém, estende algo para alguém, não é a mão direita? Quando Deus oferece ajuda, ele não fala do seu braço direito, do seu braço forte. Então não é com a mão direita que a gente estende algo para alguém. Então aqui em Ezequiel capítulo 2, verso 9 a 10, eu olhei e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nele estava um rolo de um livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Repare que essa mesma palavra, essa mesma frase que está em Apocalipse capítulo 5, verso 1, também está no versículo 10 de Ezequiel capítulo 2. E estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. E o que estava escrito nesse livro? O que está escrito nesse livro? E nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então agora eu tenho conhecimento deste juízo que viria antes mesmo de ser revelado para João. Então o que é revelado para João já era uma confirmação do que estava sendo dito para Ezequiel.
Então, o conteúdo deste livro já mostra que é um juízo sobre a terra. É um juízo que virá para o final dos tempos, um juízo sobre a terra. O rolo de Ezequiel, que ele viu que estava escrito por dentro e por fora, e continha lamentações, suspiros e ais. Séculos depois, João também viu um livro escrito por dentro e por fora, olha só. Porém, agora estava selado com 7 selos. E essa semelhança sugere uma ligação entre duas visões. Tanto a de Ezequiel quanto João receberam uma revelação relacionada ao juízo de Deus. Em Apocalipse, à medida que os selos são abertos, são revelados, acontecimentos de juízo que atingem a terra. Assim, podemos compreender o rolo como estando associado à execução dos propósitos de Deus, incluindo juízo, sofrimento e acontecimentos que trariam lamentações, suspiros e ais. Então, a gente consegue até ligar com Mateus, quando Jesus disse que ali haveria pranto e ranger de dentes. Então, a gente consegue, com esses suspiros, lamentações e ais, são as pessoas ali lamentando porque não acreditaram, porque não obedeceram, porque não aproveitaram a chance quando tinham. E agora a gente vai chegar no texto de Daniel, capítulo 12, verso 4. Daniel, capítulo 12, verso 4. Olha só. Tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro, ó, de novo falando de um livro, até o fim dos tempos. Em seguida, muitos correrão de uma parte para outra, procurando pelo livro, e o conhecimento se multiplicará. Pelo que toda visão vos é como palavras de um livro selado, quando dão ao saber ler, dizendo, ora, lê isto, peço ter que ele dirá, não posso, porque está selado. Então, a palavra ali de Daniel capítulo 12, verso 14, agora eu vou trazer na versão estendida, na versão amplificada, da Bíblia Campo de Batalha na Mente, de Joyce Meyer. Pesquise essa Bíblia. Tu, Daniel, está escrito assim, ó, Daniel capítulo 12, verso 4. Tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Em seguida, muitos correrão de uma parte para outra procurando pelo livro, e o conhecimento se multiplicará. E daí a gente vai para o texto de Amós, capítulo 8, verso 12. Ainda vai falar num contexto de livro. Aí o Daniel recebeu de Deus uma revelação acerca dos acontecimentos futuros, recebeu a ordem de fechar e selar essas palavras daquele livro até o tempo determinado. Ezequiel, por sua vez, contemplou um rolo escrito, por dentro e por fora, contendo lamentações, suspiros e ais. Séculos depois, João contemplou novamente este livro, escrito por dentro e por fora, agora selado com 7 selos. Dentro dessa perspectiva, podemos compreender que se trata da mesma linha profética. Aquilo que havia sido selado anteriormente aos profetas estavam reservado e selado para o tempo determinado por Deus. Daniel recebeu a ordem de selar, João, porém, viu o livro já selado e ouviu a pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E então aparece Cristo, o Cordeiro. Ele é o único considerado digno de tomar o livro e abrir seus selos. Assim, aquilo que havia sido anunciado e selado nas profecias anteriores encontra em Cristo aqueles que têm a autoridade para revelar e cumprir os propósitos contidos no livro. Portanto, nessa compreensão, Daniel aponta para o livro, que deveria permanecer selado até o tempo determinado. Ezequiel contempla um rolo relacionado a juízo, cheio de lamentações, suspiros e ais. João vê o livro selado, com 7 selos, e apresenta Cristo como aquele que é digno de abrir o livro. A abertura dos selos, então, dá início à revelação dos acontecimentos relacionados ao juízo de Deus. Há um ponto forte aqui. Daniel capítulo 12, verso 4, fala de selar o livro até o fim do tempo, enquanto Apocalipse capítulo 5 apresenta aquele que é digno de romper os selos. Isso permite construir uma leitura. Essa leitura que a gente está construindo é cristológica. O que estava selado nas profecias é colocado diante daquele que tem autoridade para abrir e revelar
os propósitos de Deus. Então agora Amós capítulo 8, verso 12. E irão errantes, ou seja, irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Então se foi tomado esse livro, e foi fechado, foi selado, e as pessoas estão errantes agora. Mas que juízo é esse que está por vir? Que juízo vindouro. Então, por pouco de tempo, ficaríamos errantes, procurando a palavra, e não estamos encontrando essa palavra, não estamos achando essa palavra, porque o livro estava selado. Então, João encontra esse livro, e Jesus desata esse livro, e ele começa a revelar os planos de Deus, o juízo de Deus que virá sobre a terra. Então, encontramos a descrição de um período de profunda desorientação espiritual. Os homens andarão de um mar a outro, de uma extremidade a outra, procurando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Trata-se de uma imagem de pessoas espiritualmente perdidas, pessoas mortas espiritualmente, e profundamente sedentas pela verdade, pela justiça e pela presença de Deus, porém incapazes de encontrar. Essa perspectiva pode ser relacionada à visão de João em Apocalipse capítulo 5. Diante dele estava o livro selado, mas ninguém era considerado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João, então, diante da impossibilidade de alguém revelar o conteúdo daquele livro, chorava intensamente. A cena transmite a ideia de uma humanidade que necessita desesperadamente da revelação de Deus, mas que por si mesma não possui autoridade e nem a capacidade para abrir aquilo que Deus havia determinado e selado. Assim podemos compreender o choro de João como uma expressão de angústia diante de um mundo necessitado da palavra da verdade, da justiça, da salvação, mas que poderia alcançar essa verdade. Por sua própria força, o livro permaneceria fechado e ninguém podia desatar os seus selos. A esperança, portanto, não estava no homem, mas naquele que seria encontrado digno de abrir o livro. E só alguém que venceu, poderia desatar aquele livro e seus 7 selos. É nesse momento que a visão alcança o ponto central. E o ponto central da mensagem profética é Cristo, o Cordeiro que aparece como aquele que é digno de tomar o livro e desatar os selos. Dessa maneira, aquilo que parecia impossível ao homem acessar e compreender os propósitos de Deus é a revelação do que está determinado. Torna-se possível por meio de Cristo. Ele é apresentado como uma resposta àquela situação de desespero, de busca e de sede pela palavra e pela salvação. E nessa interpretação, Amós apresenta a humanidade procurando a palavra e não encontrando. João apresenta o livro selado e ninguém capaz de abri-lo. E Cristo surge como o único digno de romper esses selos. A mensagem converge para a mesma verdade. Quando o homem não consegue encontrar a revelação de Deus por suas próprias forças, é o próprio Deus em Cristo quem providencia aquele que pode abrir o livro e revelar os seus propósitos. Então, minhas palavras de construção dessa mensagem. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 5. Ainda em Apocalipse capítulo 5, porque o ponto central dessa mensagem é desatar o livro. Em Apocalipse capítulo 5, verso 4 a 5. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, essa é uma sequência de desenvolvimento dessa mensagem que eu fiz. O livro é selado, ninguém vai ser capaz de abri-lo. João chora, não choreis, Cristo aparece como o único digno de abrir este livro. Então, quem selou esse livro foi Daniel. Daniel, capítulo 12, verso 4. Daniel foi aquele cujo significado do nome é Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. É o significado do nome de Daniel, Deus é juiz. E o juiz revelou para ele que ele deveria encerrar essas palavras até o tempo do fim. E selar essas palavras. E como eu disse aqui na versão que eu tenho, ó, em Daniel capítulo 12, verso 4. Tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Quando que é o fim do tempo?
Em seguida, muitos correrão de uma parte para outra, estão desorientados, procuram uma palavra de orientação. E o conhecimento se multiplicará quando eles encontrarem essa palavra. E quem encontrou essa palavra foi João na ilha de Patmos. Ezequiel viu que esse livro estava escrito por dentro e por fora. Ezequiel viu que esse livro estava escrito por dentro e por fora. Leia os textos, volta a palavra, porque não vou, é chato ficar repetindo, volta a palavra e vê que Ezequiel, capítulo 2, verso 9 a 10, a visão de Ezequiel é que ele viu um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro estava escrito Lamentações, Suspiros e Ais. E daí Apocalipse vai falar que João também viu esse livro. João também vê o livro. E esse livro também estava escrito por dentro e por fora, só que ele está selado. E Daniel também viu esse livro. Só que ali ele teve uma ordem. As palavras, aqui ó, o final dos tempos, aqui diz o enunciado, e as palavras seladas. Repare que tem conexão. Então quem selou essas palavras foi Daniel. Um homem foi que selou essas palavras, mas nenhum homem seria digno de abrir e desatar esses selos, porque só o Cordeiro de Deus seria capaz de abrir o livro e desatar seus 7 selos. E o mesmo livro que estava escrito por dentro e por fora, João também viu que estava escrito por dentro e por fora. Só que Daniel teve a revelação desse livro, mas teve a ordem: encerra as palavras e sela para o final dos tempos. E o final dos tempos é a revelação que João aparece ali recebendo na ilha de Patmos. Então Daniel, ele sela esse livro. Ezequiel viu também, e havia suspiros, lamentações, havia ais nesse livro. Então, há uma conexão clara. E aí o texto de Ezequiel, capítulo 1, verso 21 e 28, andando eles andavam elas, e parando eles paravam elas, e levando-se eles dava terra, e levavam-se também as rodas, porque o espírito do animal estava nas rodas. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor, e este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo eu, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem fala. Caiu o semblante de Ezequiel, caiu também. Na ilha de Patmos, João foi dado como morto também, ele caiu diante da revelação que ele estava recebendo. E a visão de Ezequiel apresenta as rodas que se moviam em todas as direções, sem necessidade de se voltar, acompanhando o movimento dos seres viventes. Ezequiel declara que quando eles andavam, as rodas andavam, quando elas paravam, elas paravam. E quando se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. E essa imagem transmite a ideia de um movimento completamente subordinado à vontade e à direção de Deus. Nada se movia de maneira independente, tudo estava debaixo do governo do Espírito e da vontade de Deus. E nessa verdade, podemos estabelecer uma relação entre as visões de Daniel, João e as profecias do acontecimento e o desenrolar dos propósitos de Deus. Não acontece de maneira aleatória, mas avançam segundo o tempo e a determinação estabelecidos pelo próprio Deus em Apocalipse capítulo 4. João contempla o trono, aquele que está sentado sobre ele, cuja aparência é comparada à pedra de jaspe e de sardônica, tendo ao redor do trono arco-íris semelhante à esmeralda. Toda a visão aponta para a majestade, o governo e a soberania daquele que está assentado no trono. Quando chegamos a Apocalipse capítulo 5, essa soberania se manifesta de maneira ainda mais evidente. João vê um livro escrito por dentro e por fora. De novo, João vê um livro escrito por dentro e por fora. A mesma visão de Ezequiel. O livro está escrito por dentro e por fora. Tem o contexto, tem o que está escrito nesse texto. E é selado por Daniel. É uma ordem dada para Daniel. Daniel, sela essas palavras até o tempo do fim. Estamos no tempo do fim. E esse livro foi revelado para nós. João vê um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e surge a pergunta sobre quem seria digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Inicialmente ninguém é encontrado digno. Então João chorou diante desta impossibilidade. Entretanto, o Cordeiro aparece como aquele que venceu, que é digno de tomar o livro, de abrir os seus selos. E assim, dentro dessa interpretação, as rodas vistas por Ezequiel podem representar uma poderosa imagem do movimento dos propósitos.
de Deus. Tudo se move conforme sua vontade. No tempo por ele determinado, as visões de Ezequiel, Daniel e João podem ser contempladas como parte de uma mesma grande e perspectiva profética, na qual Deus conduz a história até o cumprimento dos acontecimentos determinados para o fim. Os 7 selos também apresentam uma característica de plenitude e completude dentro da linguagem simbólica do Apocalipse. O livro permanece fechado até que seja encontrado aquele que possui dignidade para abri-lo, e este é Cristo, o Cordeiro que venceu. Portanto, a dignidade de Cristo não está simplesmente no fato dele possuir autoridade, mas também naquilo que ele é, naquilo que ele realizou. Ele venceu, foi obediente ao Pai e é apresentado como Cordeiro digno de executar os propósitos de Deus. E nessa linha, podemos relacionar os 7 Espíritos de Deus, mencionados no Apocalipse, com a plenitude da ação do Espírito e com a descrição de Isaías capítulo 11, verso 2, onde repousam sobre o Messias o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Dessa maneira, na sua interpretação, nessa interpretação, essas características do Espírito ajudam a compreender a plenitude espiritual, a compreender a plenitude que está sobre Cristo e a sua perfeição e a sua qualificação, para cumprir a vontade de Deus. Assim, essa imagem das rodas que se movem de todas as direções, mas sempre de acordo com o Espírito, encontra um paralelo com o desenvolvimento das profecias. Tudo avança segundo a vontade soberana de Deus, até chegar o momento em que Cristo, aquele que venceu, é sobre quem repousa a plenitude do Espírito, é revelado como o único digno de tomar e romper os seus 7 selos. E Apocalipse 4:3 vai falar da aparência, e os que estavam assentados era de aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica e de arco celeste, estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E daí Daniel capítulo 7, verso 14, vai entrar em outro contexto também, e a gente vai e volta para o tema central da mensagem, que é Apocalipse capítulo 5, verso 1. Então, toda essa construção, essa ideia de que Daniel Daniel selou e Jesus abriu o livro, e foi revelado antes também o contexto, o que tinha nesse livro para Ezequiel também, que tinha suspiro, lamentações e ais, escrito por dentro e por fora, que agora estava selado. Quem selou foi Daniel, essa construção que a gente tem, trazendo as revelações para o tempo do fim. O tempo do fim é o tempo que estamos vivendo hoje, e que João viu o que aconteceria no tempo do fim, que foi revelado para ele. E, inclusive, com a visão profética que teve Ezequiel, com essas rodas que estavam ali, essa roda dentro da roda, que se move em todas as direções, essa roda dentro da roda, que se mexe em todas as direções, ou seja, não tem um lado, tudo está cooperando para a vontade de Deus, e tinham olhos por toda parte, 7 olhos em toda parte, e nada pode escapar do olhar de Deus, e depois essas vontades, esses espíritos, esses 7 espíritos estão sobre Jesus, dizendo que ele, não, toda essa minha vontade, todas as direções e todo esse conhecimento está sobre Jesus, então ele se tornando digno de desatar esse selo, abrir esse livro, desatar os seus 7 selos, que foi dado a ordem para Daniel selar e deixar para o tempo do fim, ainda que seja não literal, mas seja de uma forma profética e simbólica. Aí você pode interpretar de forma, não, o livro é literal, o livro é simbólico, mas que tem um contexto esse livro, e quando esse livro vai ser desatado, e aí só para Apocalipse capítulo 6, que a gente vai conseguir entender ainda mais o que são esses suspiros que Ezequiel viu, essas lamentações, esses ais que está descrito nesse livro que Ezequiel viu, e a gente vai entender isso em Apocalipse capítulo 6, quando começa o sofrimento, quando começa a perseguição, quando começam os cavaleiros a vir, a gente entende que esse livro, esses suspiros, essas lamentações, esses ais que Ezequiel ali viu que estava escrito nesse livro, que estava escrito por dentro e por fora. Então a gente consegue entender, indo lá para Apocalipse capítulo, então esse estudo é complexo, então vamos lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, e vai falar, ó. E antes de entrar em Apocalipse capítulo 6, a gente vai ali, Daniel, a gente volta para Daniel capítulo 7, verso 14, e volta a falar de Cristo. Volta a falar de Cristo novamente. Ó, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos,
nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é único, que não será destruído. Então ali, o único que era capaz de abrir, tomar o livro, abrir o livro, desatar seus 7 selos, foi dado domínio, honra e o reino para ele. Poder, autoridade por todas as nações e línguas. Está falando de Cristo. E o seu reino será único e jamais será destruído. Então aí, para a gente entender o Apocalipse, capítulo 6, e depois entender os cavaleiros, a gente tem que entender esse contexto, essa construção. E Romanos capítulo 8, verso 17, vai dizer assim: e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aí já é uma promessa para nós. Se a gente está em Cristo, a gente vai governar com Cristo, e tudo aquilo que Cristo está herdando ali, a gente vai governar com Cristo. Aí vai entrando para o reino milenário. Você vendo que é complexo e tudo está ligado? Mas a mensagem central é o livro. Que livro é esse? O livro selado por Daniel, o livro visto por Ezequiel, o livro agora visto por João. A Bíblia não diz, é o mesmo livro, mas a gente tem essa construção, dá a ideia, dá a entender que se trata do mesmo livro, que se trata de uma mesma visão, que se trata de uma profecia que está se cumprindo, porque a Bíblia está ligando, a Bíblia está respondendo ela mesma, a Bíblia respondendo a própria Bíblia. Então, quando a gente encontra frases, inclusive em traduções ali parecidas, ó, o livro está escrito por dentro e por fora. O livro tem lamentações, suspiros e ais. E quando começa a desatar o livro, o que começa a falar? Quando a gente começa a ler Apocalipse capítulo 6, o que vai começar a falar? Não é lamentação, suspiros e ais, porque é um juízo vindouro vindo sobre a terra? Então, ai daquele que estiver na Babilônia, sai dela, povo meu. Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que a gente está anunciando essa boa nova, essa mensagem profética. Não para assustar, mas para revelar. E aí, Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Reparem como Jesus é digno, porque ele venceu. E agora que ele venceu, ele também vai conceder ao que venceu sentar no trono. Então ele venceu, se tornou digno de desatar o livro e se tornar conhecedor de tudo aquilo que estava no livro, desatar seus 7 selos. Ele é a primazia de tudo, ele é o começo de tudo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então o livro de Daniel, ele recebeu essa ordem de selar. Não poderia ser aberto pelo próprio Daniel. Ele selou, mas ele próprio não pode. Seria outro. Embora ele tivesse recebido a revelação e a ordem de selar essas palavras, do livro até o tempo do fim. Isso não significa que ele próprio possuísse autoridade para romper aquilo que havia sido selado. Daniel foi o receptor da profecia, ele recebeu essa profecia, mas não aquele que determinaria o momento de sua abertura. Quem determina o momento da abertura é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E essa compreensão encontra uma correspondência extraordinária em Apocalipse capítulo 5. João contempla o livro selado com 7 selos e ouve a pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? E ninguém encontra digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem diante dessa impossibilidade. João chora, porque você viu que Amós disse, você viu que Daniel disse. Todo mundo está procurando o livro, está todo mundo errante na terra, todo mundo procurando ali o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, e ninguém consegue achar. E só acha esse entendimento revelado para João agora. E aquele que tiver o Espírito do Senhor, aquele que tem o Espírito, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, surge a resposta. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Portanto, na própria visão de João, a dignidade para abrir o livro está diretamente relacionada àquele que venceu. O livro não seria aberto simplesmente por aquele que o havia recebido ou anunciado, mas por aquele que possuía a dignidade decorrente da vitória. E nessa perspectiva, Daniel recebeu a profecia, recebeu a ordem de selá-la. João contemplou o livro, ainda selado, e Cristo apareceu como aquele que venceu. E por isso foi considerado digno de tomar o livro, romper seus selos. Assim existe uma progressão aquilo que foi revelado para Daniel,
permaneceu selado até o tempo determinado por Deus, encontra na visão João aquele que possuiu autoridade para abrir o que estava fechado. Daniel, portanto, não é apresentado como aquele que abriria o livro, mas como aquele que quem Deus confiou a revelação de Cristo. Por sua vez, é apresentado como vencedor, como o cordeiro digno. A diferença é que, fundamental, Daniel recebeu a palavra, Cristo possuiu a autoridade sobre aquilo que foi selado. Então, ali, Apocalipse capítulo 5, verso 4 e 5, diz assim, ó: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, repare essa construção. Ezequiel, capítulo 2, vai falar que ele viu também um livro que estava escrito por dentro e por fora. Apocalipse, capítulo 5, vai falar que João viu um livro e também estava escrito por dentro e por fora. Agora está selado. E Ezequiel vai falar que ali havia lamentações, suspiros e ais. E Daniel recebe essa ordem, ó, sela as palavras deste livro para o tempo do fim. Quando que é o tempo do fim? É o tempo revelado para João na ilha de Patmos. Então, para mim, está claro que se trata de uma mesma profecia, de uma mesma revelação daquele que viria, de um juízo que viria sobre a terra, de um juízo eterno, de um juízo de restauração para toda a terra. E ali nesse livro tem suspiros, lamentações e ais, e além disso, confirma com as palavras de Jesus. Naquele dia haverá pranto, ranger de dentes. Por quê? Essa palavra de Jesus não combina com suspiros, lamentações e ais. Então, estamos falando do mesmo livro, do mesmo pergaminho. A expressão que venceu para abrir o livro é justamente o que sustenta a maior força, essa ideia que está vinculada à vitória daquele que foi considerado digno. E há um detalhe significativo em Apocalipse capítulo 5, verso 6. João vê um vencedor, como um cordeiro que havia sido morto, possuindo 7 chifres, 7 olhos, identificados no texto como os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus, está lá em Isaías capítulo 11, são 7 características que está sobre Jesus: sabedoria, temor do Senhor, conhecimento. Está tudo isso sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. São todas essas características sobre Jesus. Então ele se tornou digno de abrir esse livro que foi dado para Daniel, que foi dado para Ezequiel, que foi dado para João, que foi revelado para João. Daniel recebe, Daniel sela, porque mandou-se selar. O livro permanece fechado. Chega o tempo da revelação. João contempla o livro. Ninguém é digno. João chora. Cristo aparece como aquele que venceu. Cristo toma o livro. Cristo abre os 7 selos. Agora, a gente entra na ideia de Apocalipse. A gente vai entrar na ideia de Apocalipse. A gente vai entrar na ideia de Apocalipse capítulo 6, que vai falar do contexto. Vai falar do contexto desse capítulo, mas eu vou deixar para a parte 2. Né? Ficou para a parte 2, ficou extenso. Eu não queria que ficasse tanto extenso assim, então vou deixar para a parte 2 esse estudo. Então aqui, o que eu quero que os irmãos compreendam é Apocalipse capítulo 5 e temos um vitorioso. Apocalipse capítulo 6, que vai falar da sequência. A gente tem muito o que falar do contexto de Apocalipse capítulo 6. Se a gente começar a ler capítulo 6, a gente vai ver as lamentações, os suspiros e os ais que Ezequiel está falando. A gente vai ver o que Daniel selou para o tempo do fim. E a gente vai entender que o tempo do fim é exatamente Apocalipse. Porque o que Jesus disse para João, olha, este vai ver eu vindo em meu reino. E essa visão profética, recebida por João na ilha de Patmos, e vista também essa visão para Ezequiel, também foi dado como morto, caiu seu semblante, o rosto ao chão, que viu rodas, 7 olhos ali, tudo sobre Jesus ali. Ali nada escapa dos olhos de Jesus, tudo se movimenta de acordo com a vontade de Deus, essa visão profética.
Então, Apocalipse capítulo 5, verso 1. Olha, ele viu na mão direita, assentado sobre o trono um livro. Presta atenção, escrito por dentro e por fora. O livro que Ezequiel viu também está escrito por dentro e por fora. E para Daniel, o que a palavra de Deus fala? Sela até o tempo do fim. Memoriza isso. Sela até o tempo do fim. Quando que é o tempo do fim? Nós estamos no tempo do fim. O que João viu? O que foi revelado para João na ilha de Patmos? E o que são esses suspiros, lamentações e ais? Leia Apocalipse capítulo 6, você vai ver e entender o conteúdo deste livro, ao qual vai sendo revelado para Ezequiel, ao qual é selado por Daniel e é revelado para João na ilha de Patmos. E qual o único que foi digno de desatar esse livro que foi selado por Daniel, amando de Deus, foi o próprio Jesus Cristo, o Cordeiro digno que venceu. Inclusive, Daniel, naquele tempo, fala que vai se levantar ao Miguel, ou do hebraico, Mijael, o príncipe, aquele que é igual a Deus. O foco ali é o significado da palavra, não que Jesus era arcanjo Miguel. Jesus não é o arcanjo Miguel. Mijael é o significado da palavra, a tradução. A gente for traduzir essa palavra Mijael, aquele que é como Deus. E Jesus é aquele que é como Deus, que o livro que amando de Deus foi selado por Daniel e que somente Jesus era digno de desatar o livro e seus 7 selos. E que aí nesse livro Ezequiel recebeu essa visão, havia lamentações, suspiros e ais, que Jesus disse que naquele dia haveria pranto e ranger de dentes, e foi revelado para João na ilha de Patmos o conteúdo deste livro, quando em Apocalipse capítulo 6 começa a descrição, aí o Jesus ali desatando o livro, lendo o livro e desatando os seus 7 selos. Então, até o próximo parte dessa visão profética, um livro que ninguém podia abrir.